não estamos otimistas o suficiente. Essa é a conclusão do Matt Hogan, CIO da Bitwise, depois de ele ter participado do evento de Bitcoin lá em Nashville. Eu vou compartilhar com vocês algumas impressões trazidas por ele, para vocês entenderem de fato em que momento nós estamos. Ele escreveu um artigo aqui, publicou com os seus inscritos, sobre as principais percepções dele, e ele destacou alguns pontos importantes e eu vou passar por esses pontos aqui com vocês. Como vocês podem ver, ele fala o seguinte: o que está acontecendo no mercado de Bitcoin agora está me fazendo repensar o que é possível. A maneira como ele finaliza esse artigo é muito interessante, tem a ver com esse começo, preste atenção. Ele fala que ele acaba de voltar da Bitcoin Conference em Nashville e ele fala: se estou sendo honesto, estou com um pouco de dificuldade para processar o que eu vi por lá. Aí ele fala sobre alguns destaques. Vários desses são conhecidos de todos nós, a gente já passou por alguns desses destaques aqui nesse canal, mas a gente vai passar agora por alguns outros que não foram comentados ainda, que eu acho que aprofundam ainda mais o otimismo a respeito do Bitcoin. Vejam só, ele fala o seguinte: o candidato presidencial republicano Donald Trump anunciou planos para os Estados Unidos construírem um estoque nacional estratégico de Bitcoins, dizendo que quer fazer da América a capital mundial das criptomoedas. Já falamos sobre isso, já discutimos sobre se é bravato ou se não é. De toda forma, isso foi dito pelo candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump. A senadora Cynthia Lummis apresentou um projeto de lei solicitando que o Tesouro dos Estados Unidos adquira 1 milhão de bitcoins no mercado aberto. A senadora Cynthia Lummis, ela apresentou esse projeto de lei. A estratégia é comprar 200 mil bitcoins por ano durante 5 anos até adquirir aí o total de 1 milhão de bitcoins no total, né? O deputado Ro Khanna pediu aos democratas que rejeitem as políticas hostis do passado e adotem o Bitcoin como parte fundamental do futuro financeiro dos Estados Unidos. Ou seja, democratas falando: olha, vamos parar com esse papo de ser contra essa indústria aqui e vamos olhar para isso aqui com mais atenção, com mais carinho, com menos discriminação. O Robert Kennedy Jr., candidato independente à presidência dos Estados Unidos, pediu ao Tesouro dos Estados Unidos que adquirisse 4 milhões de Bitcoins. Isso parece uma loucura, mas ele deu uma explicação, né? Os Estados Unidos atualmente detêm 19% das reservas globais de ouro e 4 milhões de bitcoins representariam uma parcela igual, só que em bitcoins. O senador Roy Hagerty disse que amar Bitcoin está no seu DNA, equiparando a liberdade das pessoas, né? A sua colega, a Marsha Blackburn, tinha caminhões circulando pela área da conferência promovendo seu apoio ao Bitcoin. Quem diria, né? Políticos amando o Bitcoin. E a provável candidata presidencial democrata Kamala Harris não compareceu à conferência, mas sentiu pressão política suficiente para vazar planos para uma reinicialização democrata com empresas de criptomoedas. A gente já falou também sobre isso aqui nesse canal, né? Sobre ela não estar tão atenta ao varejo, mas estar de olho nas empresas. E talvez essa seria a maneira de acessar essa indústria. Aí ele fala o seguinte: isso é loucura. Menos de 2 anos atrás, a FTX estava entrando em colapso em uma fraude histórica, e o Bitcoin estava sendo negociado a $17 mil. E os céticos estavam dançando no túmulo da criptomoeda. Agora, os políticos estão falando abertamente sobre construir um Fort Knox de Bitcoin. Ou seja, construir cofres, né? Construir armazenamento para custodiar os Bitcoins que seriam utilizados como estratégia de reserva pelo governo americano. E ele fala o seguinte: claro, é fácil olhar para a adoção de cripto por Washington como um oportunismo descarado. Cripto é uma força política. Mais de 80 milhões de americanos possuem cripto e a indústria tem um dos maiores super PACs em Washington. A maioria dos políticos não ama verdadeiramente o Bitcoin, eles estão apenas se ajoelhando diante de uma crescente popularidade. Mas não tenho certeza se isso importa. Quando você diz oportunismo, eu digo, é assim que a política funciona. Os políticos estão abraçando o cripto porque os americanos estão abraçando o cripto. Independentemente disso, o fato permanece. O senso do que é possível em Washington em cripto mudou. 1 ano atrás, a SEC processou a Coinbase por operar uma bolsa de valores ilegal. Agora, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos está fazendo parceria com a Coinbase Prime, diga-se de passagem, para proteger as suas criptos. E estamos falando sobre os Estados Unidos manterem Bitcoin como um ativo de reserva. Para os investidores, esses acontecimentos significam que é preciso reavaliar a escala do potencial de valorização do Bitcoin no curto prazo. Como investidores de criptomoedas, passamos muito tempo focados no risco de queda. Estamos todos cientes de que a qualquer momento pode ocorrer um evento que levará os preços a uma queda acentuada. É bastante comum as pessoas dizerem que o Bitcoin pode chegar a zero. Agora é que chega a parte interessante.
Ele fala o seguinte: acho que temos que aceitar que agora há um risco igual para o lado positivo. Fiquei todo arrepiado. Poderíamos acordar amanhã e descobrir que um país do G20 adicionou Bitcoin ao seu balanço, buscando ultrapassar os Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos está falando em utilizar Bitcoin como estratégia de reserva. Isso não poderia fazer com que outro país do G20 adicionasse Bitcoin ao seu balanço, buscando se equiparar ou ultrapassar os Estados Unidos? Poderia uma legislação abrangente sobre criptomoedas ser aprovada mais rapidamente do que o esperado nos Estados Unidos, à medida que o apoio bipartidário se fortalece? Poderia Wall Street abraçar massivamente as criptomoedas em uma escala muito maior do que a maioria espera? Aí ele fala que hoje o CEO do Goldman Sachs, o David Solomon, disse à CNBC que o Bitcoin poderia ser uma reserva de valor. Já falamos sobre isso aqui nesse canal também. Aí ele finaliza dizendo o seguinte: essas ideias teriam sido material de devaneios há um ano atrás, mas depois do que testemunhei na semana passada, né, no evento, elas parecem mais prováveis do que não. Se a conferência Bitcoin de 2024 transmitiu alguma coisa, 2 pontos, é hora de repensar o que é possível para o Bitcoin. Então vejam só como tudo que está acontecendo há pouco tempo atrás pareceria extremamente improvável. Todos esses pontos que foram trazidos pelo Matt Hogan nessa carta aberta, a gente já cobriu aqui nesse canal. Não tem nenhuma novidade para vocês que acompanham esse canal diariamente. Mas esse ponto aqui, em que ele fala o seguinte: a gente tem muito claro que o Bitcoin poderia chegar a zero a qualquer momento, mas que agora temos que aceitar que há um risco igual para o lado positivo. Isso é muito forte. Então, qual seria o potencial do Bitcoin, né? A potencial valorização do Bitcoin nos próximos tempos, né? A VanEck, acho que foi a VanEck, que soltou uma expectativa, 3 expectativas de precificação de Bitcoin em dólar até 2050. Num cenário bearish, algo próximo de 130 mil dólares. Num cenário base, algo próximo de 2 milhões de dólares. E num cenário otimista, acima de 50 milhões de dólares. O Michael Saylor, nesse mesmo evento, falou que o cenário bearish dele, né, o cenário negativo, são 3 milhões de dólares, se eu não estou muito enganado. Um cenário base, isso para 2045, tá? O Michael Saylor é 2045. 3 milhões de dólares bear, né, ou seja, pessimista. 13 milhões base e 49 milhões otimista. Ou seja, números que até pouco tempo pareceriam absurdos, nesse momento não parecem tão absurdos assim. E todos esses pontos trazidos pelo Matt Hogan, através dessa carta aberta publicada com os assinantes da Bitwise, para mim faz todo sentido. Qual que é a opinião de vocês? Qual vocês acham que é o preço potencial do Bitcoin? Qual que vocês acreditam ser o valor do Bitcoin? Será que tudo isso que está acontecendo agora é só em virtude de estar rolando campanha presidencial nos Estados Unidos? Ou efetivamente o Bitcoin daqui para frente é só sucesso, vai se tornar cada vez mais mainstream? Deixem aqui abaixo os comentários de vocês, as opiniões de vocês. Agradeço aí o prestígio de todos. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem um like. Não se esqueçam que se vocês quiserem apoiar o conteúdo que é criado todos os dias aqui, vire membro do canal, o link também é o primeiro na descrição do vídeo. Valeu? É isso, senhores. Olho no Bitcoin.